Se só chegar mais alguém que aí eu boto. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só chegar mais gente, que aí a gente Não estou começa conseguindo ouvir. a aumentar. Vou sair e vou entrar de novo. Não estou conseguindo ouvir. Melhorou agora? Agora consegue? Alguém, alguém pode... Estão me ouvindo? Se eu tiver, diz assim, tô. Agora estão ouvindo? Agora tá bom. Agora deu certo. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Ana Paula, sou estudante décimo semestre de enfermagem e estamos aqui para falar um pouquinho sobre a prática integrativa e complementar em saúde. Sim. Aí Kaique que deu a honra da participação nessa live para falar um pouquinho para a gente o que é isso, quando Vamos, surgiu. vamos Pode... começar. Tá certo. Bom, pessoal, boa noite. Eu agradeço primeiramente o convite de vocês, a Ana, né? E também a Sidna, que me convidou, para falar um pouco de um tema que, para mim, é constância. Eu praticamente trabalho de domingo a domingo com práticas integrativas, então é um tema que eu gosto bastante. E, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Taíque Adrian, eu sou fisioterapeuta, atuo aqui na Bahia, especificamente na cidade de Bicaraí, pertinho aí de vocês, acredito que vocês, a maioria são de Itabuna, e me formei na Unime também, no ano de 2018, na turma 2018.1, e de lá para cá, nesses 2 anos de formação, venho atuando frequentemente com práticas integrativas e complementares. É um tema que vocês podem aí colocar no currículo de vocês e ter uma autonomia profissional. Vou falar um pouquinho disso mais na frente. E aí eu abro aí, tem mais alguma informação, Ana, para falar? Sim. Você pode falar um pouquinho das suas especializações pra Falo gente? sim, falo sim. Bom, pessoal, eu sou fisioterapeuta, tenho pós-graduação em docência no ensino superior aí pela Unime também. Atualmente estou fazendo três pós-graduações, uma lá em Feira de Santana, de ortotraumatologia, e também hospitalar. Estou fazendo também pós-graduação de acupuntura e em saúde pública. E atualmente tenho formação em ventosoterapia, auriculoterapia, florais de bar. Tenho também aí dry needling. E é uma porrada de cursos aqui que eu até esqueço se eu vou falar agora, mas é uma boa quantidade de cursos aí. Trabalho como professor lá no Centro Educacional 7 de Setembro, onde ministro aulas também de práticas integrativas livres. Para quem não conhece, o Centro Educacional 7 de Setembro é um centro educacional do Rio de Janeiro, onde tem diversos cursos ali toda semana. E fundei o Instituto Taíque Adrian, um instituto que forma alunos
para atuar com práticas integrativas livres de forma EAD. Então, nessa pandemia, aí, muitas pessoas se beneficiaram do EAD, e quando passar a pandemia, o EAD já ganhou um grande espaço e vai continuar aí formando alunos, capacitando alunos. Ano que vem teremos uma agenda grande de cursos aí e estaremos ministrando. O Mike que entrou aí, Mike trabalhou com a gente lá no Instituto Taik Adriano, comecinho, sabe como é que é o sistema. E atuo como um fisioterapeuta aqui na PhysioQuality, essa clínica aqui, onde eu sou fisioterapeuta, coordenador. Atuo também domiciliar, atendendo domicílio. E quem quiser agendar a sessão comigo, eu atendo também em Itabuna aí, na Clínica Fluir. Pode só agendar aí no meu Instagram, a gente vai lá atender. Atuei lá em 2019, no NASF, onde eu trabalhei bastante com práticas integrativas livres. Era um NASF diferenciado, porque tinha ventosa, tinha auriculoterapia, tinha bambuterapia, e fizemos um bom trabalho por lá. Então, essa é um pouco da minha história. Estou aí correndo atrás, querendo conseguir o mestrado no ano que vem, mas tudo conforme a vontade de Deus. Mais alguma dúvida para a gente começar? Não, pode começar. Você já fez um apanhado de toda a sua vida. Então, vamos começar. Bom, basicamente, pessoal, práticas integrativas é um ramo que você pode investir sem medo. Posso falar aqui para você que está em dúvida aí, professor, estou em dúvida se eu vou ou não vou, pode ir, porque realmente é uma área que vem a crescer e vem a te dar autonomia profissional. Aqui no meu consultório, por ser um fisioterapeuta, você imagina que o maior público é paciente com dor na coluna, paciente com dor no pé, dor na mão, e chega esses pacientes. Mas com as práticas integrativas, vem chegando aí outro nível de paciente. Chega paciente com ansiedade, paciente com depressão, paciente com insônia, e através das práticas integrativas, conseguimos tratar esses pacientes, porém, não de forma isolada. Preciso também de profissionais da área, de um psicólogo, de um psiquiatra, mas basicamente eu atuo aqui de forma coadjuvante, ajudando nesses tratamentos. Na quinta-feira, uma paciente veio com o filho, estava com problemas de insônia, também com dificuldade aí, com ansiedade, e conseguimos tratar essa criança. Ela hoje dormiu tranquilo, sexta dormiu tranquilo. Então, é uma prática que realmente tem que estar na nossa rotina. Eu trouxe um pequeno slidezinho aqui para compartilhar com vocês. Então, as práticas integrativas são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais. Então, tem lá uma ventosa, que é baseada em conhecimento tradicional da medicina chinesa. Você tem uma auriculoterapia, que é baseada também em conhecimento tradicional da medicina tradicional chinesa. Você tem uma fitoterapia, que sua avó aí, seu avô, é fera na fitoterapia, que são tratamentos à base de plantas. Então, aquele chazinho que ele faz, aquele chazinho de bolo para dor de barriga, é fitoterapia. Então, são terapias baseadas em conhecimentos tradicionais. É utilizada para prevenir e também para tratar de forma complementar e paliativa algumas doenças. Então, eu consigo utilizar uma fitoterapia de forma preventiva, uma prática complementar de forma preventiva para uma depressão, para uma hipertensão, e eu consigo também utilizar em tratamento paliativo, exemplo aí, uma doença de depressão, uma doença também de fibromialgia. Aqui chega bastante esses pacientes e temos essa possibilidade. O SUS, para quem está já formando, muita gente que está formando aí, tem agarrado as práticas complementares, as práticas integrativas complementares.
Então, você pode já, desde agora, decidir entrar nessa área. É uma área que você tem acessibilidade, é fácil você trabalhar com práticas integrativas. Hoje você vai lá na internet, digita um site, você consegue trabalhar com práticas integrativas, você faz um curso e consegue atuar com qualidade. Evidências científicas vêm mostrando os benefícios do tratamento integrado entre a medicina convencional e as práticas integrativas. Então, não é uma coisa, um tiro no escuro. Eu costumo falar nas minhas aulas lá no Centro Educacional, também no Instituto Tec Adrian, que práticas integrativas não é macumbaria, não é feitiçaria, não é mágica, é ciência. Tem artigo comprovando aí. Se você abrir lá o PubMed, você vai achar artigo comprovando, você vai achar publicações recentes, você vai achar lá práticas como a cromoterapia no tratamento de ansiedade, que tem sucesso. Então, realmente, é uma prática que tem base científica e podemos utilizar com segurança. E, basicamente, existem aí 29 técnicas de práticas integrativas. Já estou com uma aqui na mão, que é a ventosoterapia. Não vou falar de todas para não ficar cansativo, mas você tem a ventosa, você tem a auriculoterapia, temos lá a bambuterapia, para quem não conhece, é trabalhar realmente com massagens com bambu. Você tem Chantala, que são massagens em crianças. Você tem também, separei uma listinha aqui, são muitas. Você tem o yoga, você tem o reiki, a reflexologia podal, que eu utilizo bastante aqui, a quiropraxia, a fitoterapia, a osteopatia também está integrada na prática integrativa, a musicoterapia. Então, você entra no consultório, já coloca uma música relaxante, é prática integrativa. Meditação, acupuntura, imposição de mãos, homeopatia, geoterapia, até dança circular, práticas integrativas. Eu sei que isso aí muita gente faz. Cromoterapia também é prática integrativa e são técnicas com base científica. Todas as técnicas que eu comecei a trabalhar, eu sou um pouco enjoado. Eu pesquisei se realmente tinha base. Todas têm realmente base científica para trabalhar com segurança. Se tiver alguma pergunta aí, Ana, pode fazer que eu sou meio tagarela. Era sobre a profissão, no caso. Como está sendo para você trabalhar seu trabalho aí nessa pandemia? Como está sendo? Você está desenvolvendo seus pacientes? Como estão? Sim. Você tocou num ponto importante. Você tocou num ponto importante. Na verdade, na pandemia, a própria OMS recomendou a utilização das práticas integrativas como tratamentos complementares até a COVID. Tratamentos complementares. Não tem, as práticas integrativas não vão curar a COVID, mas foi utilizada como prática complementar. E aqui alguns exemplos da atualidade. Eu trago esse próprio paciente de quinta-feira, um paciente que estava em casa há muito tempo, uma criança, e por conta da pandemia teve que ficar em casa retraído e não tinha contato com os coleguinhas, não podia sair. Então desenvolveu uma ansiedade por conta dessa situação. E com isso atendi esse paciente com auriculoterapia, com cromoterapia, e vem chegado muitos pacientes. Eu fico um pouco até surpreso, porque tem hora que meu celular toca e fala, eu quero marcar uma sessão para tratar ansiedade. E é comum na fisioterapia você receber ligação para tratar aquela hernia de disco, aquela bursite, mas com a prática integrativa abre esse leque de opções aí. Então, não só o fisioterapeuta pode trabalhar com isso, mas diversos profissionais que eu vou falar mais para frente. Então, na pandemia, na situação atual, as práticas integrativas eu tenho utilizado com frequência aqui, todos os dias
nos meus atendimentos eu utilizo práticas integrativas, seja uma ventosa, seja uma auriculoterapia, então são sempre utilizados. E as terapias alternativas são uma saída para lidar com tensões e emoções geradas pela pandemia. Isso aí foi uma matéria que saiu em um site confiável, que essas técnicas foram complementares e ajudaram no tratamento das tensões devido à pandemia. Muita gente ficou em casa retraído, sem poder sair, sem ver os amigos, sem poder ir lá naquela festa, sem poder ir no cinema, então à praia. E com isso a pessoa perde a sua rotina que tinha uma vida mais agitada, a pessoa saía e tem que ficar em casa, acaba que vem os efeitos colaterais. Aí vem as depressões, vem as ansiedades, e com isso as práticas integrativas somaram bastante no tratamento dessas doenças. Foi um divisor de águas na pandemia. E na pandemia, essa pandemia, ela foi como se tirasse um pano das práticas integrativas. Estava lá coberta a auriculoterapia, talvez a ventosoterapia, e a pandemia pegou esse pano, tirou e trouxe aí os benefícios das práticas integrativas. Hoje eu estava lá de manhã, recebi uma ligação de uma paciente, uma ligação, uma mensagem. Ela colocou: doutor, eu preciso de um floral aí para ansiedade que está demais. E aí ela vai ter que vir aqui fazer uma avaliação para prescrever. Então, tem diversas opções, eu falo aqui de boca cheia, porque realmente tem muitas opções. Os florais mesmo dão uma boa base de tratamentos, você trata diversas coisas ali, tanto baixa autoestima, paciente que tem baixa autoestima, paciente que tem cansaço físico e mental, esse floral toma bastante, tem insônia, tem insegurança, até insegurança de ir na frente falar, de apresentar aquele TCC, você tem essa opção, os florais que são utilizados também nesses tratamentos. Então, isso aqui é uma terapia que eu estou trazendo aqui. Temos 29 terapias dentro das práticas integrativas. Então, só de florais você tem diversos tratamentos. Florais, acupuntura, auriculoterapia, bambuterapia são terapias que são utilizadas nas práticas integrativas. E uma coisa que eu sempre bato na tecla é que você que está formando agora, até quem não tem formação e quer fazer um curso de prática integrativa, tudo isso te dá uma autonomia profissional. O que é uma autonomia profissional? Quando chega um enfermeiro, ele cola grau, ele vai começar a atuar, basicamente, me corrija se eu estiver errado, Luana, basicamente, ele trabalha ou no hospital, ou no PSF, no posto de saúde, ou na rede pública, ali no NASF, coordenador e tal. E basicamente você vê poucos enfermeiros trabalhando em um consultório, trabalhando de forma domiciliar com outras terapias. Me corrija se eu estiver errado. Então, basicamente, o enfermeiro sai com essa esfera de trabalho. Hospital, posto de saúde. E o que a prática integrativa faz? A prática integrativa te dá a opção de montar um consultório. Porque eu vou lá, aí eu gosto sempre de utilizar um paciente meu, que meus alunos, que alguns que estão assistindo aí já sabem quem é. Um paciente meu que vem todos os dias aqui no consultório. Aí chega lá o nosso paciente, seu Francisco: doutor, fiz meu curso de enfermagem, quero montar um consultório. Só que não tem condição, porque eu vou fazer, não tem uma base assim para me estar montando. Então, o que vem? A prática integrativa, ela te dá uma opção lá de fazer uma ventosoterapia, te dá uma opção de fazer uma auriculoterapia para você tratar problemas como ansiedade, como depressão, refluxo, diversos tratamentos. É uma bambuterapia. Então, tudo isso hoje é livre. E aí, o nosso paciente, seu Francisco, ele sempre tem uma dúvida: doutor,
Mas qualquer pessoa, já colocar isso, não poderia faltar, doutor, qualquer pessoa pode trabalhar com prática integrativa livre. Eu tenho que fazer uma pós-graduação, até tem pós-graduação de prática integrativa complementar, mas com um curso livre, você formou, fez um curso livre de ventosoterapia, você pode atuar. Você formou, fez um curso livre de reflexologia podal, você pode atuar. Fez um curso de acupuntura, você pode, perdão, atuar. Então, tudo isso te dá esse leque de opções. Aí chega lá nosso paciente, mais uma vez, seu Francisco, sem formação nenhuma, só com ensino médio. Ele pode fazer um curso de terapeuta profissional e dentro de 3 a 6 meses até, ele pode se tornar um terapeuta com segurança para trabalhar com essas técnicas. Então, realmente, é um campo aberto hoje em dia. Você pode trabalhar, você tem campo para trabalhar, e aí quem tá saindo da faculdade está em dúvida aí, pode se firmar na prática integrativa e ter essas técnicas em sua mão e ter diversos pacientes. Você atendeu um paciente ali, o paciente melhorou, ele faz propaganda para mais 5. Esses 5 vêm aí, chove pacientes. Então, para quem está em dúvida aí, puxando a sardinha para a prática integrativa, é uma boa opção. Mais alguma pergunta, Ana? Você pode fazer aqui. Eu Fala tava. bastante. As colegas aqui fizeram algumas perguntas e tem uma aqui muito interessante. Quais foram os benefícios da prática integrativa para os pacientes com Covid? O pós-Covid. Sim. Como foi essa... Como está sendo para eles? Tem como falar um pouquinho? Tem sim. Então, esses pacientes com Covid, qual o perfil de paciente com Covid? Pós-Covid. Quando o paciente ele sai da fase do Covid, o que acontece? Ele tem baixa capacidade pulmonar, alguns pacientes, ele tem depressão, ele tem medo, ele tem ansiedade. Esses pacientes, só nessa trinca, eu tenho práticas que podem auxiliar nesses tratamentos. O que aconteceu? Chegaram muitos pacientes com ansiedade no meu consultório, pós-Covid. Tratei com auriculoterapia. Tem pontos específicos para melhorar sua respiração. Então, é uma prática que eu também complemento, que eu começo a falar, que a auriculoterapia é um mundo vasto, você tem diversos tratamentos. Eu estou com a orelha aqui, ó, só para quem não conhece, já está até agulhada, uma orelha aqui, e se você virar de cabeça para baixo, você nota que é um feto. Então, com isso, eu posso tratar diversos tipos de doenças aqui. Aí chega nosso paciente, seu Francisco, doutor, isso aí é feitiçaria. Você vai lá no PubMed, você faz uma breve pesquisa, você vai ver uma porrada de artigos confirmando os benefícios da auriculoterapia. E quem aperfeiçoou a auriculoterapia foi um médico francês, o Noger, que ele descobriu pontos reflexos na orelha, que é reflexo a órgãos do corpo. Então, não fugindo da pergunta, quais os benefícios para esses pacientes do Covid? Aqui chegaram também pacientes com baixa capacidade pulmonar. Nessa situação, eu tive que puxar já para a minha área. Tive que tratar com fisioterapia respiratória para melhorar a capacidade pulmonar. Mas esses pacientes, como eu falei, a trinca é baixa capacidade pulmonar, ansiedade, depressão e o medo choveu pacientes com medo aqui. Chegou o paciente, doutor, tô com medo de ter outra infecção, tô com medo de faltar o ar. E até chegou uns pacientes já infectados me ligando para ver se tinha uma agendia, só que eu não tive contato. E um paciente específico, ele mora lá no Rio Grande do Sul,
Ele me mandou mensagem, ele é meu aluno, mas me mandou mensagem dizendo que a família toda estava com Covid. Então, basicamente, eu fiz um tratamento virtual à distância. Ele tinha feito o curso de auriculoterapia, tem um protocolo que é auxiliar para o tratamento de Covid, não cura Covid, mas ele é auxiliar para minimizar os sintomas. Então, passei esse protocolo para ele, que está debaixo de 7 chaves aqui, passei para ele, e ele me relatou os benefícios, as pessoas começaram a ter uma melhora da capacidade pulmonar também, a ansiedade diminuiu, e a imunidade também melhorou. Então, foram muitos benefícios aqui, através das práticas integrativas com esses pacientes. Mais alguma pergunta? Sim. E no SUS, quais são os ofertados? Porque no SUS tem tem a base. E quais são, assim, os mais utilizados pela rede do SUS? Me pesa um pouquinho no coração a falar que, por ter trabalhado na rede pública durante um ano, apenas eu trabalhava com práticas integrativas. Então, me pesa um pouco no coração em falar que, na grande maioria, o SUS não utiliza as práticas integrativas. O que você observa de vez em quando é a utilização da fitoterapia, de vez em quando. Mas, infelizmente, no nosso contexto atual, eu trabalhei lá por um ano, e quando tinha as pesquisas, tinha as reuniões, e vinha ali um protocolo para falar, aí perguntava, chamava todos os profissionais do NASF e perguntava: quem trabalha com fitoterapia? Aí eu ficava com vergonha, só eu levantava a mão. Quem trabalha aqui com prática integrativa no quadrozinho, ventosoterapia? Eu levantava a mão já com vergonha. Quem trabalha com fitoterapia? E aí a coordenadora olhava para um canto e para o outro, e eu, não querendo me achar, mas eu trabalhava, eu levantava a mão. Então, basicamente, o SUS, hoje, por conta das corrupções que ocorrem, não utiliza em si as práticas integrativas. O que seria bom? Cada posto de saúde, ou se não, cada esfera da cidade, ter um profissional para atuar com prática integrativa. Analisava o currículo, chamava, mas infelizmente, eu dizer tradicional, hoje o pistolão é que manda. Então, entra lá, a pessoa até que não tem capacidade, mas é o nosso sistema brasileiro, não podemos aqui mudar nem questionar, é só aceitar. Então, infelizmente, na teoria, o SUS tem essas 29 práticas aí, mas no papel, na prática, bota que usa aí 2%, 3%. Eu, aqui na minha região, não vi pessoas trabalhando com práticas integrativas, que é um peso no coração, porque você tem um grande leque de opções aí, e o que se vê, na realidade, é só alopatia, medicamentos, utilização de medicamentos, e foge das práticas integrativas. Então, abro aí mais uma vez por perguntas. Boa noite, gente, aí quem está chegando, meus alunos. Eu tenho uma pergunta, um pouco assim, como a prática interativa e a complementar tem ajudado as pessoas com depressão? Qual é o tipo de tratamento? Como é feito? Você quer explicar um pouquinho? Vou explicar. Eu explico sempre com casos de pacientes. Chegou um paciente meu, onde ele saiu de uma decepção amorosa. Então, é comum, fim de relacionamento é como se fosse um luto. Então, chegou esse paciente no consultório acabado, aí no dizer popular, detonado. E aí ele viu essa luzinha no fim do túnel, é a prática integrativa. E aí, rapidamente, o telefone tocou: doutor, quero agendar uma sessão
de prática integrativa. Quero curar essa dor do fim do relacionamento. Então, esses pacientes que terminam... Geralmente, o paciente que entra em depressão, ele tem algumas características. Ou entra pós fim de relacionamento, pós traição, pós falência, pós morte de algum familiar. Então, geralmente chega esses pacientes. Eu já conheço até o perfil. Esse paciente eu utilizei a cromoterapia, musicoterapia, auriculoterapia, ventosoterapia. E nesse meio termo, eu gosto de conversar bastante e converso com ele, falo para ele, explico para ele. Passei até algumas decepções minhas vividas, já superadas, para falar para ele, para animar que tem uma luz no fim do túnel. Então, como eu salientei no princípio, a prática integrativa, já está dizendo, ela é complementar. Eu trato ali de uma forma complementar. Então, esse paciente que ele tem uma depressão, que ele tem uma ansiedade, através dessas práticas eu consigo aliviar os sintomas. Eu não consigo curar. Eu consigo aliviar o sintoma e daí esse paciente, ele tem que mudar seu estilo de vida. Se é um paciente que está numa depressão, por exemplo, um fim de relacionamento, ele tem que se afastar do que faz lembrar o relacionamento perdido. Exemplo, bloquear a pessoa lá do WhatsApp, do Instagram, tem que fugir. As práticas integrativas livres, complementares, não farão milagre sozinha. Então, o paciente que perdeu um familiar, exemplo, ele vai ter que se afastar das coisas que faz lembrar esse familiar. Exemplo, ele tem lá um quarto com as fotos, com as roupas, no guarda-roupa lá também tem. Tem lá, exemplo, o perfume perto, ele tem que se afastar. Então, basicamente, a prática integrativa sozinha, ela não funciona. Você tem que ter também a força própria do querer também e procurar outros profissionais, se possível. Aí o profissional, o psicólogo, ele pode ser acionado também nessa situação. Eu sempre faço essa troca de informações, passo o paciente para psicólogo, o paciente envia para cá também, e temos aí essa troca de informações. Então, respondendo mais uma vez a sua pergunta, as práticas integrativas, elas conseguem ajudar no tratamento de determinadas doenças, como a depressão. Ela sozinha não vai fazer milagre, tem que ter também a força do paciente e também domínio próprio. Mais alguma pergunta? Tem. Aqui que foi uma colega minha também, Tayane. Sim. Ela Sim. estava perguntando sobre o tratamento com as práticas integrativas e complementares. São de fatos individuais ou é interagida com a medicina convencional? E se ela substitui, às vezes, o tratamento tradicional, em alguns Sim. casos. Boa pergunta. A prática integrativa, ela nunca vai substituir a prática medicinal, ela nunca, o médico em si, ela sempre vai atuar de forma complementar. E a exemplo, eu vou trazer, meus alunos gostam, vou trazer o paciente seu Francisco, chega lá com a depressão, com ansiedade, com uma hérnia de disco, com um bico de papagaio, e ele vem me procurar. Basicamente, o que eu tenho para oferecer? A auriculoterapia, como práticas integrativas. A auriculoterapia, ventosoterapia. O que eu não posso fazer? Seu Francisco toma 5 medicamentos. Eu vou lá, pego a receita, falo, seu Francisco, o senhor vai parar de tomar todos os medicamentos. Agora eu que vou resolver seus problemas. Isso nunca vai resolver. É sempre um laço de profissionalismo. Então, vem o médico, vem a medicina convencional e vem a prática integrativa, que o nome já está dizendo, é complementar. Por que é importante? Porque se chega um paciente, exemplo, um paciente com depressão,
Eu pego aqui porque tem muitos pacientes com depressão. Ele vai lá, esse paciente, por exemplo, vou trazer esse exemplo desse paciente. Ele chegou com a depressão devido a decepções amorosas. Então, ele foi no médico, psiquiatra, não estava suportando, foi lá e o médico passou medicamentos para a depressão. Ele não estava satisfeito, ele se sentia sedado, não se sentia bem, e aí ele veio procurar prática integrativa, porque ele imaginou que teria resultado, e realmente teve. Ele tomava o medicamento dele, e aqui na sessão, a cromoterapia, a auriculoterapia, fizeram sucesso. Hoje, basicamente, eu estava no futsal antes de estar aqui na live, e o paciente estava lá jogando. Ele estava jogando bola hoje lá, tranquilo. Então é um grande avanço o paciente que estava em casa, que não tinha, que estava triste, que estava com problemas da depressão, ele já está começando a ter resultado. Então, os resultados eu costumo dizer que em algumas situações são rápidos, em outras situações são mais demorados. Então, vai de cada organismo de cada paciente. Vou abrir mais uma vez. Sim. Tem outra pergunta aqui, muito Sim. interessante no caso. Sabendo que o Covid ataca principalmente os pulmões, isso pode ajudar o paciente no começo dos sintomas? A terapia integrativa. No começo do sintoma. Então, o que eu tenho para paciente no começo dos sintomas? Sabemos aí que a COVID em si, quando em situação grave, ela afeta o pulmão, então vem a falta de ar, vem as lesões pulmonares, que são graves, e se não tratadas, o paciente ele vai a óbito, que estamos vendo aí no jornal, na grande maioria, os números aumentando. Então, o que eu posso fazer no início de tratamento? Quase ninguém quer se arriscar em atender um paciente com Covid. Isso é uma realidade. Eu atendi um paciente com Covid à distância. Eu não fui presencial por conta do medo de pegar realmente a doença. Mas, como eu posso utilizar aí as práticas integrativas para complementar? Basicamente, tenho práticas de yoga, pode ser utilizado, porque melhora também a capacidade pulmonar. O que eu tenho mais para utilizar? A meditação. Na época da pandemia, no comecinho, eu fiquei um mês em casa, intocado com medo. E o que eu fazia bastante era a meditação. Meditação, que é uma prática integrativa. Você parar, ligar uma música relaxante, que também é prática integrativa, musicoterapia, parar, relaxar, colocar as mãos sobre a barriga. Você pode até treinar agora. Coloca as mãos sobre a barriga e aí respira, puxa o ar, enche bastante a barriga e deixa murchar. Então, meditando, fazendo essa respiração chamada diafragmática, tudo isso vai melhorar a oxigenação do seu corpo, vai lançar fora a ansiedade. A meditação também lança fora a ansiedade. Então, são práticas que eu tenho, que eu não preciso diretamente ir na casa do paciente tratar. A grande maioria não vai querer ir na casa do paciente tratar o paciente com Covid. Então, realmente, são práticas que eu posso utilizar. Yoga, meditação, musicoterapia, tranquilamente. Mais alguma? Sim. Como é feita essa avaliação para indicação de cada paciente pode ser tratado? Como é feita essa avaliação? Das práticas integrativas, a técnica que eu considero uma das mais fiéis
quanto à avaliação é a avaliação dos florais. A ficha de avaliação dos florais pode descobrir traumas que você teve lá na infância. Então, é uma ficha um pouco grande, porém o paciente ele responde. No final, você faz um cálculo para prescrever os florais que o paciente vai utilizar. Então, eu tenho 38 florais. Eu coloquei no meu Instagram, quem tiver alguma dúvida aí, pode abrir meu Instagram. Eu coloquei lá uma lista com esses 38 florais e cada indicação. Mas, antes disso, eu tenho que fazer uma avaliação e nessa avaliação eu tenho todas essas informações. Exemplo, eu posso descobrir se o paciente teve um trauma na infância, na metade da vida. Eu posso descobrir porque o paciente tem medo de se apresentar em público. Eu posso descobrir porque o paciente tem medo em se arriscar nos relacionamentos. Eu posso descobrir porque o paciente tem medo de dirigir. Então, tudo isso está lá nessa avaliação de florais de Bach, onde eu tenho essas opções de tratamento aí. E posso tratar, se complementar com os florais de Bach. Para quem não conhece os florais, é uma técnica descoberta pelo médico Eduard de Bach, onde ele descobriu, e realmente se comprovou isso, que a maioria das doenças são causadas da mente. Então, eu tenho uma gastrite, pode ser devido a algum sentimento de raiva, medo. Então, quem tem muita raiva, quem tem muito medo, pode se desenvolver uma gastrite, pode desenvolver problemas nos rins. Então, as práticas integrativas, ela vem e tampa esse vácuo que talvez a medicina não consegue suprir. Muitas vezes o paciente vai no psicólogo, faz sessão, faz psicoterapia, mas não consegue preencher por total. Então, a prática integrativa vem e complementa. Mais alguma? Tem umas aqui. Eu queria saber como está sendo a aceitação, como você falou, que tem ainda dificuldade de aceitação da população sobre as práticas. Isso aí, a população em si vem buscando as práticas integrativas. Eu falo porque no pós-política, muitos pacientes estavam aí cansados das caminhadas, das correrias, e nesse pós-política, muitos pacientes pegaram meu número com outras pessoas e falaram: rapaz, eu quero uma prática para relaxar, eu quero relaxar geral. Então, me passaram o seu contato. E não só para isso, pessoas como que têm ansiedade, que têm a depressão, que têm problemas relacionados também à digestão, problemas gerais. Essas pessoas, basicamente nenhuma das que chegaram aqui, nenhuma se opôs ao uso das práticas integrativas. Pelo contrário, quando eu não uso, o pessoal reclama. Está faltando aquela terapiazinha, a auriculoterapia, está faltando a ventosoterapia. Aí o pessoal já até conhece, coloca naquele pontinho lá para tirar a fome, para controlar a fome. Coloca naquele pontinho lá para eu ficar mais calmo. Coloca naquele pontinho lá para melhorar a visão. Então, tudo isso os pacientes têm buscado. O que você tem, na verdade, de preconceito do uso das técnicas são profissionais. Infelizmente, os profissionais que você vai ver bastante, profissionais de outras áreas, exemplo, você vai ter lá fisioterapeuta condenando todas as práticas de prática integrativa. Você vai ter lá pessoas renomadas, exemplo aí com o PhD, detonando as práticas. Mas o que acontece, se ele fazer uma breve pesquisa no PubMed, onde eu considero a fonte mais segura de base de artigos, ele vai encontrar uma imensidão de artigos. Mas o que acontece? Porque ele critica quando a técnica é utilizada de forma isolada. E como eu falei no começo, isolada, a prática integrativa ela não vai
ter nenhum benefício, ela tem que ter um complemento. E você vai ver bastante profissional criticando a ventosa, a auriculoterapia, a bambuterapia. Isso aí você vai encontrar crítica dos profissionais, mas dos pacientes você não encontra. Eu já debati até, inclusive, com alguns professores, não debate de briga, mas debate de discussão de artigo. Professor que não aceitava algumas práticas integrativas. Eu fui lá, PubMed, artigo, mandei para ele. Ele não quis aceitar porque, não, aí teve aqueles embates e ele era orgulhoso e não quis nem ler o artigo. Então, geralmente, quem critica as práticas integrativas nunca leu um artigo da técnica, nunca abriu o PubMed para pesquisar, nunca leu um livro sobre a técnica. Então, geralmente, quem critica é quem não tem conhecimento. Porque quem tem conhecimento, eu nunca vou abrir a boca para falar mal de uma auriculoterapia. Quando eu fui fazer o curso, eu até assim falei, rapaz, eu acho que isso aí é feitiçaria, isso aí não funciona não, esse negócio de colocar um pontinho na orelha e resolver problema. Mas depois que terminei o curso, eu falei, peraí, deixa eu pesquisar. Quando eu abri o PubMed, foi tanto artigo que eu falei, ó, li os artigos e realmente comprovando tratamento de glaucoma, tratamento de ansiedade, depressão. Eu falei, acabou, tá aqui, tá comprovando aqui, eu vou debater com a ciência. Então, quem critica, não lê, não pesquisa. Então, pode ser utilizado esse ditado. Quem critica, não pesquisa. Vamos lá. E para finalizar, Ana, essa fala, eu estou até finalizando 2 livros aí, estou escrevendo 2 livros, um de florais, 38 formas de curar, as 38 formas de curar, e um livro também que eu comecei a escrever na pandemia, estou faltando só incluir algumas imagens, um livro de protocolos de auriculoterapia. Então, quem quiser acompanhar, está lá no meu Instagram, estou sempre colocando informações. Eu tenho uma curiosidade minha para saber. Sim. Qual é a diferença de uma para outra? Porque tem aquele da acupuntura para da auriculoterapia. Bom, boa pergunta. Eu estou atualmente também fazendo a pós-graduação em acupuntura, mas o que eu posso te trazer? Você tem a acupuntura que trata seu corpo de uma forma sistêmica, então você tem pontos específicos lá no seu corpo, porém você tem que estar agulhando diversas partes do corpo. O que tem na auriculoterapia? Na auriculoterapia é um microsistema do seu corpo. Então eu posso estar resolvendo os problemas que eu vou resolver na acupuntura. Exemplo, agulhando um ponto lá do pé, um ponto da perna. Eu posso resolver tudo aqui na orelha. Então, para resumir, a auriculoterapia é um resumo do seu corpo. Então, a orelha é um resumo do seu corpo. Eu tenho tudo aqui. Inclusive, cada dedo do pé tem aqui. Então, se eu quiser tratar de uma forma mais minimizada, eu vou para a orelha. Tenho também a reflexologia podal, que trata em pontos do pé. Aí tem também órgãos reflexos no pé, que eu utilizo o dedo e algumas ponteiras para tratamento. Então, a diferença de acupuntura corporal e auriculoterapia, acupuntura auricular, é que na acupuntura sistêmica, você trata diversos pontos do corpo. Na auriculoterapia, você trata os mesmos pontos, porém na orelha. Sim. Deu uma modificada no pensamento, que antes era todo voltado que todas as duas vão ser a mesma coisa, mas agora a gente já sabe que um é diferente do outro, tá? Sim, sim. A diferença em si é só os locais, mas o princípio é basicamente o mesmo. Mesmo. Uhum. Sim. Tinha uma pergunta aqui que subiu sobre a ventosa, se você puder falar um pouco
Sim, qual a pergunta? É que subiu aqui, não tem como. Deixa eu olhar Deixa eu aqui. ver. Deixa eu tentar abrir aqui. Ah, entendi. Foi Gostaria para de saber, a Lariana Almeida, gostaria de isso. saber, na ventosa terapia com agulha central, qual agulha de acupuntura eu utilizo? Geralmente a agulha de acupuntura 0,40. Agulha 0,30, 0,40. 0,30, 0,40 não tem problema. Eu coloco no meio, coloco a ventosa em cima. Tratamento de ponto gatilho e E dor esse, também. a ventosa trata o quê? Trata quais patologias ou doenças? Assim. Ventosa trata distúrbios até emocionais também. Tem uma Hum, parte da ventosa que se dedica à visão oriental. Na visão ocidental, na qual utilizo, você trata bursite, lombalgia, insônia também, dor na perna, dor no pé. Então, diversas, até para estética, eu posso utilizar a ventosa para quebrar uma celulite, uma aderência, uma cicatriz. Posso utilizar. Mancha também, sim. pode perguntar. Então, todas essas práticas interativas, inter- Integrativas, integrativas complementares, estão ligadas a fatores ou emocional, estão tratando sempre essas patologias, assim, emocional, ansiedade. São, sim. O grande carro forte das práticas integrativas é realmente tratar problemas emocionais. Então, desde ansiedade, depressão, síndrome do pânico, mas não quer dizer que eu não trato outros problemas. A exemplo, eu tenho fitoterapia tratando gastrite, eu tenho fitoterapia tratando otite, fitoterapia tratando dor de dente também, minimizando dor de dente. Fitoterapia, eu ministrei esse curso semana passada, tratando problemas de intestino lento. Então, eu tenho um leque de opções. Eu tenho realmente a prática integrativa, eu costumo dizer que bate na trave da medicina, porque você tem diversos tratamentos através dessas práticas. Só não faz cirurgia. Ô, Thaíque, infelizmente está chegando, eu acho que está chegando o horário que já vai dar Tá 9h. acabando. Isso. Sim, Eu agradeço muito seu tempo, a sua disponibilidade de tempo, valeu. Pronto. carinho, um sábado à noite aqui com a Sim, gente, falando um pouquinho do seu conhecimento sobre esse assunto. Também agradeço em nome de todo o grupo, meu, Sidna, Rayana, Tayane, Viviane e a nossa preceptora Verônica Rabelo, que está lá, que está sempre com a gente ali, achou interessante esse tema, que é pouco conhecido algumas vezes, pouco sim, falado. sim. E eu gostaria de finalizar, Ana, com as últimas palavras, que vocês que estão aí assistindo essa live, vocês podem e têm capacidade de tirar esse pano das práticas integrativas. Então, ou seja, fazer com que essa prática ela se torne ainda mais conhecida. Então, temos aqui 14 pessoas. Se todo mundo fazer, começar a praticar, atuar, a Jacilene aqui, Silva é minha aluna, já atua, utilizando ventosa aí também, com radiofrequência. Então, vocês têm eu falo assim, essa incumbência, essa responsabilidade de tornar ainda mais a prática integrativa conhecida. Então, fica aí a deixa para quem está em dúvida, para quem quer investir em uma boa área que tem um bom retorno.
para você e também para o paciente. Em geral, eu agradeço a presença de todos que estão com a gente aqui. Sim. E principalmente a você, Thaíque, por essa disponibilidade mesmo. Valeu, valeu. Obrigada a todos. Valeu. Pronto. Boa noite, pessoal. Até a próxima aí. Nos veremos aí. Qualquer coisa é só seguir lá no Instagram. E obrigada mesmo por aceitar esse convite pleno sábado. Tamo junto. Valeu, Sidney. Cidinha tá aqui. Tamo junto. Valeu. Então, até mais. Valeu, Ana. Obrigadão pelo convite. Prazer. Valeu. Encerrar aqui. Gente, essa foi a palestra com o Kaique. Eu agradeço a ele. E agradeço também a participação de todos vocês. E nosso tema foi a prática integrativa e complementar em saúde, que foi um tema bem pouco conhecido, e a gente veio trabalhar justamente hoje um tema interessante. Obrigada.